Por fim, falando dos meios não pacíficos de solução de controvérsias internacionais, falamos aqui do emprego de forças, né, aéreas, navais e terrestres, considerada uma forma de sanção universal, né, que vai poder ser adotada como meio coercitivo de solução de controvérsias. E quando falamos então do emprego de forças armadas, estamos falando nada mais do que da declaração de guerra, tá? A guerra, que nada mais é do que um conflito armado que se estabelece entre sujeitos de direito internacional, né? Com a intenção de um desses sujeitos, de um Estado, submeter ao outro a sua vontade, né? Fazer com que o outro ceda a sua vontade, tá? O conflito armado, né, o emprego de armas, além do artigo 42 que nós citamos ainda há pouco na Carta da ONU, ele vem também comentado em outros dispositivos aí na sequência. Ele vem tratado também dos artigos 43 ao 46 da Carta da ONU, tá? Antes da gente fazer a leitura desses dispositivos, cumpre nos mencionar a definição do que seria a guerra, né? A guerra, segundo a doutrina do Celso Albuquerque Melo, ela poderia ser definida como um conflito armado entre estados com a finalidade de se satisfazer interesses nacionais, tá? Então é essa noção de intenção de um estado submeter o outro à sua vontade, como forma de satisfazer aos seus interesses próprios, aos seus interesses nacionais, tá? Segundo explica a doutrina, a guerra ela se inicia com uma declaração formal e ela termina com um acordo de paz ou um outro ato formal que ponha fim às hostilidades, tá? Então, essa é a definição dada pela doutrina de direito internacional para essa situação de guerra, essa hipótese aí de emprego de forças armadas na solução de um conflito, de uma lide, de uma controvérsia internacional, ok? Segundo menciona ainda o Mazzuoli, a Carta da ONU, ela não utiliza essa expressão formal, né, guerra, fazendo apenas referência ao uso, ao emprego de força, que é uma expressão mais abrangente, conforme diz o autor, e capaz de demonstrar mais claramente que o que se proíbe é qualquer tipo de agressão, inclusive a ameaça, né, à territorialidade do Estado, ou seja, a integralidade territorial do Estado, ou a independência política de qualquer Estado, tá? Então, embora a Carta da ONU não use essa expressão guerra, e ela, em outras palavras, quando ela fala em emprego de forças armadas, né, forças aéreas, terrestres, marítimas, o que ela está querendo se referir é isso, né? Na verdade, a hipótese de luta armada, a hipótese de guerra declarada, né? Fazendo referência aí a essa forma mais abrangente de se empregar todos esses meios de agressão, né, ao outro estado em conflito, ok? Quando falamos de guerra, temos que mencionar a possibilidade de um estado se manter neutro à guerra, a chamada neutralidade, tá? Então, nós sabemos que quando há uma declaração de guerra, nem todos os estados acabam entrando no conflito, acabam fazendo essa declaração formal e entrando no conflito armado. Muitos estados adotam essa posição de neutralidade, que nada mais é do que se manter distante daquele conflito armado, né? Se manter afastado daquela controvérsia internacional. Fazendo a leitura dos dispositivos da Carta da ONU, que trata do emprego de forças armadas, né? De alguns dispositivos aqui que nós não comentamos, porque o 42 também fala a respeito disso, e nós já comentamos eles, né? Diz o artigo 43 da Carta da ONU: todos os membros das Nações Unidas, a fim de contribuir para a manutenção da paz e da segurança internacionais, se comprometem a proporcionar ao Conselho de Segurança, a seu pedido e de conformidade com o acordo ou acordos especiais, então, proporcionar forças armadas, assistência e facilidades, inclusive direitos de passagem, necessários à manutenção da paz e da segurança internacionais.
o que diz esse dispositivo é que os membros das Nações Unidas, né, eles, a fim de contribuir para a garantia da paz e da segurança internacional, eles vão se comprometer a proporcionar forças armadas, assistência e facilidades, inclusive direito de passagem, facilidades, forças necessárias para garantir a manutenção da paz e da segurança internacional, tá? Diz aqui ainda que o 44, por sua vez, reza aqui: quando o Conselho de Segurança decidir pelo emprego de força, deverá, antes de solicitar a um membro nele não representado, o fornecimento de forças armadas em cumprimento das obrigações assumidas em virtude do artigo 43, tá? Então, o que diz aqui é que quando o Conselho de Segurança decidir pelo emprego de força, né, ele vai antes solicitar ao membro o fornecimento dessas forças armadas em cumprimento do que dispõe o artigo 43, tá? Então, nada mais é do que dizendo que o Conselho de Segurança irá solicitar esse emprego de forças armadas por parte dos seus membros, ok? O 45, ele fala também alguma coisa sobre isso, diz que a fim de habilitar as Nações Unidas a tomarem medidas militares urgentes, os membros da ONU deverão manter imediatamente utilizáveis contingentes das Forças Aéreas Nacionais para a execução combinada de uma ação coercitiva internacional. Diz aqui que a potência e o grau de preparação desses contingentes serão determinados pelo Conselho de Segurança da ONU, tá? Então, o que diz o 45 é que os estados, a fim de habilitar a ONU a tomar essas medidas militares urgentes, né, eles vão manter imediatamente utilizáveis, ou seja, prontos para a utilização, contingentes de forças armadas aéreas nacionais para uma possível execução combinada de uma ação coercitiva internacional, tá? Então, nada mais do que os estados se comprometendo a deixar prontos, perfeitamente utilizáveis, para que quando a ONU achar necessária, essas forças armadas, elas possam então, aqui menciona forças aéreas, né, possam ser utilizadas para a execução aí de uma medida coercitiva universal, envolvendo aí vários estados de maneira global, ok? E o 46 diz que o Conselho de Segurança, com a assistência da Comissão do Estado-Maior, fará planos para a aplicação das Forças Armadas, ou seja, quando esse meio coercitivo ele for empregado, é claro, o Conselho de Segurança terá adotado os planos, né? Terá planejado uma situação como essa, um emprego de forças armadas terrestres, aéreas, marítimas a serem executadas na busca da garantia da solução da controvérsia que porventura possa ameaçar a paz e as seguranças internacionais, ok? Beleza? Quando falamos de guerra, pessoal, temos que entender que existem elementos necessários, né, que devem compor para que seja considerada efetivamente uma situação de guerra, né, uma situação de luta armada, né, de conflito armado. Dois elementos. O primeiro elemento é o elemento objetivo, que nada mais é do que a luta armada entre estados, né, o conflito armado propriamente dito, né, o conflito em que envolve o emprego de armas, né? Além desse elemento objetivo, que é a luta armada propriamente dita, estabelecida entre estados, existe ainda um elemento subjetivo, que nada mais é do que a vontade dos estados em declarar guerra, em fazer guerra, em manter o conflito armado, tá? Então, a conjugação desses dois elementos é que levam ao estabelecimento, à constituição de uma situação de guerra efetiva, né? É a vontade dos estados em fazer guerra e o ato objetivo em que eles fazem, eles atingem então essa finalidade, que é a luta armada propriamente dita, ok?
Ocorrendo esses dois elementos, estamos falando então de uma situação de guerra formal, ok? Quando falamos de guerra, nós falamos do direito de guerra, né? Mas essa definição, ela também tem distinções que merecem ser esclarecidas, tá? Quando nós falamos do direito de guerra, o chamado jus in bello, nós estamos falando das normas que compõem, né, o direito a ser aplicado nessas situações de conflito armado. Tá? Então, nós temos tratados internacionais que são aplicáveis quando ocorre uma situação de guerra. Tá? Então, é aquele conjunto de normas, né, presentes num tratado internacional, aplicáveis em situações de guerra, quando o conflito armado já se estabeleceu. O que é diferente do chamado jus ad bellum, né? O jus ad bellum, na verdade, é o direito de guerra, é o direito de promover, é o direito de declarar, né, de forma justa, em tese justa, um conflito armado, tá? Então, o direito de guerra, que seriam as normas aplicáveis, significa o direito dos estados de declarar guerra, né? Há uma distinção traçada pela doutrina que cumpríamos aí mencionar quando falamos do direito de guerra propriamente dito. Não é apenas o direito de declarar uma guerra, de promover, né, de forma justa diante de uma agressão sofrida, né, mas também falamos das normas aplicáveis, né, no caso de uma situação de guerra declarada, tá? A gente tem, por exemplo, aqui tratados universais, o de 1925, que é o Protocolo de Genebra sobre a proibição do emprego de guerra com gases asfixiantes, tóxicos e similares, tá? Então, o emprego de meios bacteriológicos em situações de guerra, tá? É um tratado aqui que poderíamos denominar como norma que regula essas situações de guerra, né? O chamado jus in bello. Outro tratado, um de 1928, é o Tratado de Renúncia à Guerra, tá? Também teria aí essa finalidade. Esse seria, na verdade, conjunto de normas que vem para regular essas situações de guerra, de luta armada entre estados, ok? Falamos do direito de declarar guerra, né? O direito de declaração de guerra, de promover uma luta armada de forma justa. Temos então que destacar quais seriam as formas justas de se declarar uma guerra. A primeira delas, agir em legítima defesa, né? É a legítima defesa real contra uma agressão armada internacional. Isso vem mencionado no artigo 51 da Carta da ONU, né? O artigo 51 da Carta da ONU, ele fala a respeito da legítima defesa. Ele menciona esse dispositivo que nada na presente carta prejudicará o direito inerente de legítima defesa individual ou coletiva no caso de ocorrer um ataque armado contra um membro das Nações Unidas, tá? Então, a ONU deixa claro, né, de que se trata de uma forma justa, de uma forma legal, ou seja, de acordo com as normas de direito internacional, a legítima defesa contra uma agressão armada estrangeira, tá? Então, o artigo 51 deixa claro que nada na presente carta vai prejudicar esse direito inerente à legítima defesa contra um ataque armado, né? E outra hipótese que é considerada legal para a declaração de uma guerra, uma hipótese justa também, seria aquela declaração de guerra quando se busca a autodeterminação de um povo diante de um domínio colonial, tá? Então, também seria a hipótese de que a declaração de guerra é justa. Quando o povo que sofre ali, né, que passa por um domínio de outro estado, é uma colônia de outro estado, né, que não tem então soberania, não tem características de um estado independente, eles vêm e declaram essa luta armada no intuito de se estabelecer como uma nação independente.
é a chamada autodeterminação dos povos. É o povo poder se estabelecer como um estado independente, tendo governo próprio, com território próprio, com povo próprio, né, dentro do seu território. Então essa também é uma hipótese considerada justa para a declaração de uma guerra, para a declaração de um conflito armado entre estados, tá? Então, esses são os meios considerados não pacíficos de solução de controvérsias internacionais, meios mais brandos, né, como por exemplo a retorção, chegando a meios mais duros, mais arbitrários, como a represália, o embargo, a boicotagem, né, que seria ali o sequestro de navios, a proibição de trânsito de navios ou de utilização do espaço aéreo pelo outro estado, né, o bloqueio comercial também, uma forma um tanto quanto mais dura de solução da controvérsia internacional, chegando ali a medidas mais drásticas, né, como essas sanções coletivas universais que falam do rompimento de relações econômicas, de meios de comunicação terrestre, ferroviário, marítimo, aéreo, né, e chegando até mesmo a medidas mais drásticas possíveis, que seriam o emprego de forças armadas. Essas serão adotadas quando as medidas anteriores não se mostrarem efetivas, suficientes, adequadas para a solução da controvérsia internacional. Tá? Então vai poder se adotar medidas mais drásticas, com o emprego de forças armadas, aéreas, navais, terrestres, na medida que se julgar necessário para o restabelecimento da paz e das seguranças internacionais. Lembrando que a declaração de guerra armada não é para solução de qualquer lide, é quando essa lide, essa controvérsia, ela é de grande dimensão e acaba aí ofendendo ou ameaçando a segurança e a paz mundial, né? Então poderá ser adotada chegando a essas medidas drásticas, que seriam o emprego de forças armadas, aéreas, terrestres ou navais para a solução de uma controvérsia internacional. Beleza? Encerramos aqui, voltamos no próximo vídeo para falar de nacionalidade e sobre regime a condição jurídica do estrangeiro. Obrigado, pessoal, por enquanto.